E aí, galera, vamos trabalhar hoje com as proporcionalidades geométricas? É um conteúdo muito legal, porque muita gente se engana pensando de forma aritmética. Mas, na verdade, esse conteúdo tem que se pensar de forma geométrica. Vem comigo! Para nós começarmos, vamos pegar um exemplo bem legal. Imagine um quadrado de lado 1. Lembra? Área do quadrado, lado ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 centímetro quadrado. Pois bem, imagine que eu pegasse 6 desses quadrados e construísse um cubo. Como é que seria o volume desse cubo? Aresta ao cubo, 1 ao cubo, 1 centímetro cúbico. Tá legal. Então vejam, 1 como dimensão da aresta, ou lado, 1 como área, 1 como volume. Mas agora imagine essa situação hipotética. E se eu duplicasse o lado do quadrado? Vejam, se eu duplicar o lado do quadrado, não forma um quadrado com o dobro da área, forma um quadrado com o quádruplo da área. Vejam, 4 pequenos quadrados. E vejam que se eu quisesse calcular, a área de um quadrado é lado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrados. Ficou provado que a área ficou 4 vezes maior. Mas agora imagine que eu fosse construir um cubo de aresta 2. Vejam, eu teria um cubo 8 vezes maior. Olha lá, 4 cubos aqui embaixo, 4 cubos aqui em cima. É óbvio, porque o volume de um cubo é aresta ao cubo, 2 ao cubo, 8 centímetros cúbicos. Veja bem, o que nós vamos aprender? A proporcionalidade das dimensões lineares, superficiais e volumétricas. Mas a grande dica eu vou dar agora. O importante desse momento é tu aprenderes a relação entre a aresta e o volume. E nós estamos estudando o cubo. O que eu quero que tu saiba? Que o volume é diretamente proporcional ao cubo da aresta. Vamos ver mais 2 exemplos? Imagine agora um cubo de aresta 1. Ora, nós sabemos já que o volume é 1 centímetro cúbico. Mas e se eu triplicar a aresta? Vai ser um cubo de 3 centímetros de aresta. Vejam, eu vou ter 27 cubinhos. Se eu triplico a aresta, o volume fica 27 vezes maior. Óbvio, olha o cálculo. Volume não seria 3 ao cubo? 27. Então, se eu triplico a aresta, o volume ficará 3 ao cubo, 27 vezes maior. Mais um exemplo. Se eu pegasse esse mesmo cubinho de aresta 1 e deixasse a sua aresta 4 vezes maior. Vejam, quantos cubinhos formariam? Olha lá, 16 ali em cima, com 4 camadas de 16. 64 cubinhos. Vejam, o volume, aresta ao cubo, 4 ao cubo, 64. Quanto eu quadrupliquei a aresta, o volume ficou 64 vezes maior. É muito importante você ter essa compreensão da proporcionalidade das dimensões e perceber que elas variam de forma exponencial. Vamos fazer algumas questões comigo? Me acompanhe então nessa. Vamos lá. Primeira questão, Enem 2012. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento da cerâmica de argila sofre uma contração e em dimensões lineares de 20%. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é... Pois bem, como é uma questão onde não nos foram dados valores, eu vou estipular valores. Mas eu sei que houve uma redução linear nas suas dimensões de 20%. Eu poderia criar qualquer sólido, mas eu vou criar o mais simples para a gente, um cubo. E eu vou criar um cubo para mim com dimensões 10 por 10 por 10. Ora,
Se elas vão reduzir em 20%, eu já sei que as dimensões de um novo cubo vão ser 8, 8 e 8. Lembra? 10% de 10 é 1, 20% é 2. Se vai haver uma contração linear de 20%, as arestas desse cubo passarão de 10 para 8. Agora, vamos ao volume. Qual seria esse volume do primeiro sólido? Volume inicial, aresta ao cubo. Volume inicial, 10 ao cubo, 1000. Veja que eu não estou trabalhando com unidades de medida. Estou trabalhando com valores absolutos. O volume final, então, seria aresta ao cubo. O volume final seria 8 ao cubo. Ora, o volume final seria 512. Então, tu já percebe que a resposta já está pronta. Quase houve uma redução de 50%, mas não chegou a 50%. É um pouquinho menos que 50%. Mas se tu quiseres fazer o cálculo, eu poderia fazer isso aqui. Reduzir uma casa de cada valor. O volume inicial da primeira seria 100, o volume inicial da segunda seria 51,2. Vejam que nitidamente tu percebe que de 100 para 51,2 houve uma diminuição de 48,8%. Resposta certa, letra C. Que questão legal! E eu acho que fica dessa questão o aprendizado. Quando numa questão não te forem dados valores, estipula valores. Vamos então para a segunda questão. Enem 2014. Uma lata de tinta com uma forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostrada na figura. 40 de altura e 24 na base. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... A primeira informação relevante que ele nos passa nessa questão é que elas terão o mesmo volume. O mesmo volume. Consequentemente, eu sei que o volume inicial vai ser igual ao volume final. A primeira lata já foi dada, mas ele nos deu uma informação que a segunda lata vai ter a base aumentada em 25%. Lembra? 25% é a metade da metade. Metade da metade de 24 é 6. Então, as duas dimensões da base aumentarão em 6 unidades. A nova lata terá então base de 30. E a altura é o que ele quer saber para que o volume seja igual. Ora, o volume inicial igual ao volume final. Por se tratarem de paralelepípedos, é o produto das três dimensões. 24 vezes 24 vezes 40 é igual a 30 vezes 30 vezes a altura. Faz a multiplicação, 30 vezes 30, 900, passa dividindo. A nova altura, ou melhor, a altura da nova lata deve ser 25,6. Mas ele não quer saber a nova altura, ele quer saber a redução. Se eu tinha a primeira altura 40 e a segunda altura 25,6, a redução na altura vai ser de 14,4. Cuidado com a pegadinha, não é a letra A, porque ele quer saber a diminuição percentual. Então, vamos calcular a porcentagem. A altura inicial era de 40, então 40 era 100%. 14,4, que vai ser a diminuição, vai ser x. Regra de 3, multiplica cruzado. Ficou 1.440 dividido por 40. A redução da lata será de 36%. Resposta certa, letra D. Uma complexa questão da prova de 2014 do Enem. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!